vamos agora para o terceiro episódio da série Maestria. Poderosas, o episódio de hoje é como os mestres encontram o seu negócio. Falamos ontem qual era o negócio de Jesus. O chamado de Jesus era pregar a palavra. Esse era o negócio de Jesus. Ele veio para esse mundo para isso. E ele cumpriu muito bem o seu papel aqui. Não é verdade? Então nós precisamos buscar também como cumprir o nosso papel. E nós vamos abrir hoje a parábola do semeador. Fica em Marcos 4. Se você puder abrir Marcos 4, nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto o povo ficara à beira da praia. Eu quero que vocês observem bem essa cena do Senhor chegando, sentando no barco e que ficava à beira da praia, e ele começava a ensinar às pessoas muitas coisas. Ou seja, ele estava se dedicando muito bem ao seu negócio, né? Ao seu chamado. Então ele estava lá ensinando. E ele dizia no seu ensino uma parábola. Jesus falava por meio de parábolas, para que as pessoas certas e aquelas que ele queria que entendesse, chegasse ao coração delas. Aqueles que tinham fé conseguiam entender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus começa a falar assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. Imagine um caminho, uma pessoa lançando sementes e parte dessa semente caiu à beirinha do caminho. E as aves vieram e comeram. As sementes que foram lançadas à beira do caminho, as aves vieram e comeram essas sementes. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só o que o Senhor estava falando para aquele povo. Então, quando as pessoas, essa parábola do semeador, a gente precisa aplicar ela em todas as áreas da nossa vida. Todas. Entenda o seguinte: Jesus é Deus. O próprio Deus veio à terra semear, lançar sementes. Você vai dizer que o próprio Deus não sabia quem ele falaria germinaria? Claro que ele sabia. É óbvio. Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Mas ainda assim, para nos ensinar, ele veio semear. E ele semeava por todos os lugares a palavra de Deus. Então, quando a gente olha um grande empresário, uma pessoa que chegou no topo, no alto cargo de uma empresa, quando a gente olha essas pessoas que a gente tanto admira, a gente pensa que elas apenas fizeram aquilo a vida inteira. A gente pensa que elas simplesmente já nasceram aquilo ali, que elas estão aproveitando do sucesso. Mas acredite, todo mundo tem uma jornada. Todo mundo tem uma história de semeadura. O que a gente colhe hoje, a gente semeou ontem. Todos nós precisamos semear durante toda a nossa vida. É diferente da aula que a gente teve ontem, da devocional de ontem, sobre você atirar para todos os lados. Quando você semeia com propósito,
a colheita um dia vem. Mas como é essa semeadura? Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de bolsas, mas eu já comecei a carreira fazendo bijuterias, já vendi suplementos, eu já trabalhei como blogueira, em blogs mesmo, na época que tinha blogs, já fui social media, já fiz sites, já fiz tantas coisas para conseguir chegar ao meu propósito hoje. Então a nossa vida é uma semeadura. Precisamos dia a dia semear. E dali dos lugares onde a gente passar, nós tirarmos aprendizados. Termos um coração ensinável e tirar de cada lugarzinho que a gente passou grandes ensinamentos. Tudo que você já construiu até hoje, tudo que você é hoje, é resultado da sua história, da semeadura que você fez lá atrás. Mas aí você fala, eu não tô colhendo coisas boas, como é que eu posso semear? Como é que eu posso novamente voltar? Você não pode voltar, mas você pode semear a partir de hoje coisas boas. Você pode começar a semear hoje. Você tem vontade de trabalhar em tal lugar? Semeia. Não tem medo. Vai lá, joga a sua semente. Você tem vontade de abrir uma empresa? Semeia. Ah, Misna, mas eu não sei se essa vai ser a empresa da minha vida. Não importa. Semeia. Se o próprio Jesus semeou, veio aqui semear a palavra, como é que você não vai querer semear, poderosa? Ele está nos ensinando que nós precisamos semear. Precisamos nos mover. Entenda que o semeador, ele anda. Porque nessa palavra aqui, o semeador, ele lançou semente, caiu na beira do caminho. Ele lançou semente, caiu no terreno pedregoso. Ele lançou semente, caiu nos espinhos. Em um mesmo lugar, não se pode ter tudo do mesmo jeito. Em um mesmo lugar, não se pode ter a pedra, os espinhos tá na beira do caminho. A gente percebe que o semeador, ele anda. Ele anda, ele vai andando. E o que ele quer fazer é cumprir o seu propósito. Ele quer lançar sementes, lançar. O que você tem nas suas mãos hoje são sementes. E quem é que frutifica essa semente? É o Senhor. Quando de repente você lança a sua semente num terreno que é fértil, aquilo ali começa a multiplicar e 100 por 1. Aqui fala na palavra e multiplica. Cresceu, deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por 1. Quando a semente ela cai no terreno fértil, ela frutifica. E aí você entende, esse é o lugar que o Senhor me chamou. Porque você vê que ali é solo fértil. Você vê que ali o Senhor está pondo a mão. E por que você ainda duvida quando você ainda assim tem visto o Senhor pondo a mão naquilo que você tem feito? Você ainda duvida. Porque talvez o vizinho ou a pessoa que você segue no Instagram esteja faturando muito mais do que você. Esteja conquistando muito mais do que você. Todo mundo tem uma história. Tem uma história de semeadura. Então precisamos ter essa consciência de que em nossa vida nós precisamos semear. E para poder você entender qual é o seu negócio, existem 3 perguntas que os grandes fazem. Eu falo os grandes que eu estou lendo um livro muito interessante. Ele entrevistou mais de 100 grandes empresários. E nesse livro existem 3 perguntas que todos fizeram antes de começar algo. Um negócio, a primeira é: pelo que eu sou apaixonado? Isso é muito importante. Você sabe pelo que você é apaixonado? Que você gosta de fazer? Que você gostaria de acordar todos os dias e estar fazendo? Você tem essa consciência, essa noção do que você é apaixonado, o que é que você gosta? A gente sabe, lá dentro, o que é que a gente gosta de fazer. A segunda pergunta é: que dons Deus me deu? Qual foi o dom que o Senhor te deu? Às vezes você pode também pensar: Deus não me deu dom nenhum. Deu. Pode ter certeza que existe algo em você que só você sabe fazer. E que só você sabe fazer bem feito. Pode parecer simples,
pode parecer banal. Talvez você ache que montar uma mesa posta é algo tão simples e que isso não pode ser um propósito aqui na Terra. Você tem certeza, poderosa? Tem certeza disso? Então, qual foi o dom que Deus te deu? E terceiro, onde eu tenho melhor oportunidade de glorificar a Deus e a servir os outros? Então, são 3 perguntas pelo que eu sou apaixonado, que dons Deus me deu e onde eu tenho a melhor oportunidade de glorificar a Deus e servir aos outros. Isso é muito importante. Onde é que você tem essa melhor oportunidade? Eu tenho a oportunidade de servir em tal lugar. Eu tenho a oportunidade melhor de servir em tal loja. Ou então eu tenho a oportunidade melhor de servir dentro da minha casa. Qual é a sua melhor oportunidade de servir? O que é que o Senhor fez? O que é que o Senhor tem feito na sua vida? Antes de ligar a live, eu estava conversando com a minha social media e falando para ela o quanto que é importante o trabalho dela, o quanto que é importante o que ela tem feito, porque ela cuidando das redes sociais da minha empresa, ela servindo dessa forma, ela está glorificando a Deus de que forma também? Eu estou conseguindo vir aqui fazer uma live porque uma função me foi tirada. Uma função que uma outra pessoa pode executar muito bem. Então eu posso conseguir vir aqui e estar falando de Jesus para vocês porque existe uma pessoa cuidando de uma rede social, da rede social da Olivia para mim. Então seu trabalho, ele importa. Em menor ou maior tamanho, não existe isso. Ele importa. Então, algumas sementes, elas cairão em terreno rochoso. Naquele terreno, sabe qual é o terreno rochoso? É o terreno do entusiasmo. Aquele terreno que você vê ali até frutificando, mas logo vem o sol e queima. Você já se pegou entusiasmada tanto por algo que o negócio até começou e depois queimou porque não tinha raiz? Então você tem que tomar cuidado se você está lançando a sua semente num terreno pedregoso. Talvez seja lançando a sua semente numa tendência do momento. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Até cresce um pouquinho, mas vem o sol e queima. E você fica como? Frustrada. Frustrada porque simplesmente aquilo ali não deu certo. Mas o semeador, ele não desiste. O semeador, ele não desiste. Ele tem coragem de jogar mais sementes. É isso que ele faz. Uma semente deu errado, o sol queimou, a outra foi sufocada pelos espinhos. Talvez você tenha lançado uma ideia para sua família. Talvez você tenha contado para aquelas pessoas que você acha que vão te apoiar de todas as maneiras. E aquelas pessoas jogaram um balde de água fria, sufocaram a sua semente. Talvez você contou algo para os seus amigos, achando que os seus amigos teriam a mesma visão que você de semeadora. Talvez você achou que eles teriam a mesma visão. Lançou aquela semente ali, o seu sonho, lançou no meio dos seus amigos que sufocaram a sua semente. Então, poderosa, não para de lançar sementes. Não para. Lança a tua semente sem medo. E o Senhor, ele vai fazer frutificar. Quando a semente cair num terreno fértil, você vai entender que foi a mão do Senhor. Porque existem coisas que é somente a mão do Senhor. Existem coisas que só o Senhor pode fazer. Eu já fiz tantas coisas, mas quando eu lancei a Olivia lá no iniciozinho, com os R$17 que eu já contei algumas vezes aqui no Instagram, quando eu lancei a Olivia com esse valor, fiz a primeira coleção e a cliente ligou, mandou um direct, eu vendi para ela essa coleção. E depois outra cliente ligou querendo. E mais, e foi multiplicando de uma maneira que a gente não conseguia nem entregar. Eu entendi. Hoje, eu plantei. Eu joguei a minha semente no terreno fértil.
Mas para que essa semente caísse no terreno fértil, foram anos poderosos, anos de trabalho. E eu falo anos que eu tenho 31, comecei a trabalhar aos 13. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar. E a partir ali dos 13 anos, eu nem pedia mais dinheiro para os meus pais, para coisas extras, porque eu sempre me virava. Sempre lançando sementes, sempre. Lançando sementes, algumas sufocando, algumas morrendo. Mas o Senhor, em determinado momento da nossa vida, faz a semente frutificar. E a gente não acredita. A gente só tem que glorificar o Senhor, porque só Ele pôde fazer tal obra. Somente a mão dele pôde fazer isso. Então você vai descobrir qual é o seu negócio, qual é o seu chamado, qual é a sua jornada, qual é o seu propósito, se você semear. Se você ficar trancada no seu quarto, poderosa, eu vou te dizer uma coisa, não vai aparecer nada. Às vezes você tá aí, não tá aparecendo oportunidade, não aparece nada, eu não consigo mostrar o meu talento pra ninguém, porque ninguém me procura. Poderoso semeador semeia. Você tem que procurar. Você tem que semear. Você tem que mostrar pro mundo o que é que você tem aí com você. É você, não é ninguém. Ninguém vai bater na sua porta. Ninguém. O próprio Jesus semeou, desceu aqui na terra e semeou a palavra no nosso coração. Então nós precisamos sair também para semear. Então saia hoje para semear, deixe de ficar sonhando. Tenha planos e metas. Sonhar você pode, eu sempre sonhei muito, sempre. Mas uma coisa é você ser aquela pessoa que só fica idealizando e não vai lá para semear. Semeie. Lança a tua semente. Lança a tua semente. O nosso decreto de hoje é: eu vou lançar a minha semente. Vamos lá? Se você tem algo que você está há muito tempo postergando, se você sente vontade de trabalhar em tal lugar, se você sente vontade de abrir uma empresa, se você sente vontade de fazer o que quer que seja, você hoje vai lembrar: Jesus lançou a semente. Eu também vou lançar. O meu dia é hoje. Eu vou lançar a minha semente. Então vamos lá. Eu vou escrever também. Eu vou lançar a minha semente. Esse é o decreto da noite. Nosso terceiro dia de devocional Maestria é sobre lançar sementes. E não se frustrar se a semente caiu num terreno pedregoso, que não deu certo. Não se frustrar se por um acaso vier um fracasso, se por um acaso você ali caiu, você foi derrotado. Não se frustra. Sabe por quê? Porque eu não era o terreno ainda, poderosa. Isso é tremendo. Eu tô aqui até arrepiada com isso. Não se frustra porque não era o terreno. Glorifica a Deus. Deu errado? Glorifica ao Senhor. Fala a Deus, obrigada, porque não era ainda. Mas me mostra, Deus, onde é que é, quando é que vai ser. E que eu não pare nunca de semear. Não pare de semear. Lança a tua semente. Eu vou lançar a minha semente. Amém. Deus abençoe muito vocês, poderosas. Amanhã já está quase no fim da nossa série Maestria. Amanhã teremos o 4º episódio de Maestria. Se você não perderia, aqui às 6 e 7, tá bom? Eu quero ver vocês lançando as suas sementes. Deus abençoe muito a noite de vocês.